Olá pessoal, tudo bem? Chegou a hora então de falar sobre o minoxidil oral, um assunto bastante solicitado, até porque é uma das grandes novidades em tratamento de alopecia androgenética, né, a calvície. E para quem não sabe, o minoxidil oral foi o primeiro minoxidil a ser fabricado, tá? O tópico veio a partir dele, né? Então, no final da década de 70, o minoxidil começou a ser utilizado, né, oral, para pacientes com pressão alta de difícil controle. E observou-se, então, com um efeito colateral interessante, que alguns pacientes apresentavam um aumento de pelo, tanto no couro cabeludo, rosto e outras partes do corpo. Então, daí resolveu-se experimentar em outra apresentação, né, que seria o tópico. Hoje em dia, o minoxidil oral ainda existe, tá? Mas é numa dose bem maior do que nós utilizamos para cabelo. E essa dose que se encontra na farmácia é para pressão alta, tá? Pressão alta, inclusive, hoje em dia se usa realmente muito pouco. O minoxidil oral até para pressão alta. Em relação ao minoxidil tópico, a gente sabe que tem alguns fatores que às vezes prejudicam o uso a aderência do paciente ao tratamento, né? Como tem pacientes que se queixam que o couro cabeludo fica mais oleoso, tem gente que se queixa que o cabelo fica duro, que fica mais seco, que não tem paciência, principalmente o homem que tem usado 2 vezes ao dia, que não lembra de usar. Enfim, então, pensando nesses pacientes que têm uma dificuldade para aderir ao tratamento, né, regular com minoxidil tópico, um dermatologista australiano chamado Sinclair, ele começou a usar, estudar o minoxidil em doses bem mais baixas do que utilizadas para pressão alta, tá? No seu trabalho, primeiro trabalho publicado, ele usou minoxidil associado à espironolactona, mas não a espironolactona na dose antiandrogênica, tá? Inclusive, essa foi uma das perguntas que me fizeram. Tem que associar o minoxidil oral com a espironolactona para poder ele funcionar para calvície? Não, na verdade, nesse estudo ele associou porque ele tinha receio de que os pacientes tivessem muito inchaço devido ao minoxidil. Lembra que o minoxidil ele abre os vasos, né? Ele é um vasodilatador. Então, com isso pode sair mais líquido, né, para a pele e dar aquele inchaço, principalmente no tornozelo. Então, o que ele fez? Ele associou com uma baixa dose de espironolactona, mas nessa baixa dose ela não é antiandrogênica. Então, foi mais para um efeito diurético, para evitar inchaço, tá? Hoje em dia, a gente utiliza mais sem a espironolactona. Então, o Dr. Sinclair, ele fez um estudo para pacientes com calvície, viu um bom resultado em muitas delas, e depois disso, em relação à calvície, a gente tem um estudo novo que está para ser publicado, com a parceria com o Dr. Sinclair e um dermatologista brasileiro, o Dr. Paulo Miller, tá? E que o Dr. Paulo já apresentou pra gente uma prévia dos resultados. Ele utilizou o minoxidil sozinho e com oral e comparou com o minoxidil tópico. E essa é uma das perguntas mais solicitadas, né? Será que o minoxidil oral é melhor que o minoxidil tópico? Bom, o estudo ele teve um número não suficiente para dizer isso, para responder essa pergunta, tá? Na verdade, o número de pacientes estudados, o minoxidil tópico e oral foram semelhantes, tá? Mas, novamente, estudos maiores terão que ser feitos para realmente afirmar que um e outro são iguais ou um é superior, enfim. Temos que esperar mais estudos. Então, não é tem um calvície, tem que tomar minoxidil oral. Não. O tratamento padrão é o minoxidil, continua sendo o minoxidil tópico,
tá? A gente ainda não tem essa resposta de que o oral é melhor que o tópico, ou igual, tá? Nesse estudo, eles foram semelhantes. Uma outra pergunta é em relação aos efeitos colaterais, né? Bom, a gente sabe que o próprio minoxidil tópico, cuja absorção é mínima, pode levar a efeitos colaterais, né? Principalmente locais e aumento de pelinho. Então, imagina, se você vai estar tomando uma medicação que estimula crescimento de pelo, né? Aumento da fase de crescimento de pelo. Ele tá circulando por todo o seu corpo. Então, há muito maior a probabilidade de você ter aumento de pelo generalizado com minoxidil oral do que com tópico, tá? Então, a resposta, para quem me perguntou, sim, o risco de hipertricose, né, que é esse aumento dos pelinhos, do tamanho dos pelinhos, é muito maior com minoxidil oral. A prevalência desse efeito colateral é em torno de 30% no caso das mulheres, tá? A gente costuma usar uma dose menor de minoxidil oral nas mulheres, inclusive por conta disso, porque a gente sabe que as mulheres se incomodam muito mais do aumento do pelo. Os homens já têm uma quantidade de pelos maior, hoje em dia a barba tá em moda, então aumentar a barba para eles tá belezinha, né? Então, nas mulheres, nas doses que usamos para as mulheres, em torno de 30% apresentam essa queixa, mas adianto que a maioria, digamos que esse efeito não é tão impactante a ponto de fazê-la parar o tratamento. A grande maioria, mesmo com aumento de pelinhos em alguns lugares, não opta por parar o tratamento. Algumas optam por fazer depilação a laser, ou a gente às vezes baixa a dose um pouquinho do minoxidil, enfim, tem alternativas, né, para contornar esse efeito colateral. Mas naquelas que o aumento de pelo está incomodando muito, é só parar de tomar o minoxidil oral. A gente volta pro tópico, né, se ela já teve alguma resposta com tópico, enfim, volta pro tópico ou vê outras alternativas. E cerca de 3 meses depois, os pelinhos vão voltar ao ciclo deles normal, ao que era antes, o tamanho normal. Uma dúvida que ainda está no ar também em relação ao minoxidil oral é o seguinte: a gente tem, como eu comentei no vídeo do minoxidil tópico, alguns pacientes que não respondem, né? E por diversas variáveis. E uma dessas variáveis é quando ele tem uma diminuição da atividade da enzima que transforma o minoxidil na sua forma ativa. Então, pessoas que têm uma baixa atividade dessa enzima não vai conseguir transformar o minoxidil tanto na sua forma ativa. Então, essas pessoas têm uma baixa ou nula resposta ao minoxidil tópico. Então, será que essas pessoas responderiam melhor com minoxidil oral? Não se sabe ainda, tá? Não tem estudo ainda que responda essa pergunta, mas há uma possibilidade. Então, é tudo muito novo, né? A gente tem várias dúvidas ainda no ar para serem respondidas. Outra pergunta foi se precisa fazer exame para tomar o minoxidil oral. Bom, o dermatologista, diante de uma queixa de queda, perda de cabelo, a gente geralmente pede sim exame de sangue, né? A gente vai investigar, inclusive, causas associadas de queda de cabelo, distúrbios hormonais, nutricionais. E além disso, quando a gente vai passar a medicação por via oral, a gente costuma pedir exames de bioquímica do rim, do fígado, tá? Dos rins, do fígado, hemograma, ver uma geral da saúde do paciente, porque essa medicação, né, por via oral, ela vai ser metabolizada pelo fígado, vai ser excretada pelos rins. Então, a gente tem os órgãos, esses dois órgãos têm que estar legais para poder a gente indicar a medicação. Em paciente idoso, a gente tem que já ter um cuidado maior, pensar mais ainda se vai prescrever o minoxidil oral ou não, né? Até porque esses pacientes já costumam tomar algum remédio para pressão e
a gente vai ver que uma das contraindicações para o minoxidil é o paciente que já tem pressão, que tem pressão alta. Então, a gente vai descartar que esse idoso tenha pressão alta, vai ver quais as medicações que ele já toma, vai fazer essa avaliação do fígado, rim e também a gente costuma pedir avaliação cardiológica, tá? Nessas pessoas. Nos mais jovens a gente geralmente não pede, mas também varia a conduta de um dermatologista para outro dermatologista. Alguns dermatologistas pedem avaliação cardiológica para não idosos também. Se qualquer pessoa com calvície pode usar minoxidil? Outra pergunta. Então, a gente tem as contraindicações, né, do uso do minoxidil oral. Uma delas eu já comentei, né, que a pessoa que já tem pressão alta, a gente não costuma passar o minoxidil. Se ela tiver um problema de fígado, dos rins, do coração, seja angina, se já teve infarto, se tem arritmia, né? Então, essas pessoas, para essas pessoas a gente não costuma indicar o minoxidil oral. E também, se a pessoa já tem a queixa de ter oscilações na pressão, aquela pessoa que refere que muito frequentemente tem tontura, né? Aquela hipotensão postural, enfim, já tem algum mal-estar relacionado à oscilação da pressão. Né? Então, mesmo em baixa dose, pode haver uma piora disso, né? Quais efeitos colaterais mais frequentes do minoxidil oral? Bom, a gente já imagina, né? Primeiro, que seja o aumento de pelos. Então, a gente já comentou daquele aumento de pelos, que dá em torno de cerca de 30% das mulheres. E parou de usar os pelinhos, volta ao normal depois de 3 meses. Em relação a dor de cabeça, tontura, é pouco frequente, em torno de 5%, tá? E agora, palpitação, diminuição da pressão, né, súbita da pressão, mal-estar relacionado ao abaixamento da pressão é infrequente, tá? Então, o que a gente nota é que quem tem pressão normal, o minoxidil não costuma causar essas oscilações, tá bom? Dor no estômago, ser tóxico aos rins ou ao fígado. Outra pergunta aqui. Então, o minoxidil costuma ser nas doses, inclusive, que a gente usa, tá? São baixas doses, não costuma ser tóxico ao fígado, aos rins, não costuma dar mal-estar no estômago. Outra preocupação que foi demonstrado nas perguntas em relação ao peso, né? Então, o que a gente pensa, né? Ele é vasodilatador, vai sair líquido, vai dar aquele inchaço. Nas baixas doses que a gente usa para cabelo, primeiro que o inchaço é pouco frequente. Quando ocorre, ele é leve e no tornozelo. Então, não costuma haver aumento de peso significativo com minoxidil oral em baixas doses que a gente usa para cabelo. Se o minoxidil oral está disponível em qualquer farmácia? Não, o minoxidil oral depende. O minoxidil oral para pressão alta, ele está disponível nas farmácias comuns. Agora, nas baixas doses que utilizamos para cabelo, só algumas farmácias possuem a liberação, né, uma autorização da Anvisa para trabalhar com esse remédio. Então, por isso que é tão difícil, muitas vezes, encontrar onde manipular, ou então o paciente encontra, daqui a pouco a farmácia já parou de manipular, devido a essa alteração, primeiro, essa liberação que tem que ter para trabalhar com a medicação, e também, às vezes, por exemplo, falta o fornecedor, não tá fornecendo mais, ou faltou no estoque. Então, essas coisinhas costumam acontecer, mas é importante sempre entrar em contato com o seu médico, que ele vai te dar alternativas de outras farmácias, tá? Cada vez mais estão surgindo outras farmácias que estão tendo interesse, né, em conseguir essa liberação e trabalhar com minoxidil oral. Por quanto tempo usar? Outra pergunta aqui. Igual ao minoxidil tópico, igual a outras medicações para calvície. Lembra, elas só funcionam enquanto a gente usa,
parou de usar, alguns meses depois, o efeito vai sendo perdido, ou seja, o que você ganhou, você vai perdendo. Em torno de 6 meses, você volta a sua estaca zero, digamos, ao seu volume antes de começar a tomar o remédio. Sobre o shedding, se o shedding do minoxidil oral é maior que o tópico, geralmente é semelhante, não é um shedding tão mais intenso do que o shedding, que é aquela queda difusa, né? Quando o minoxidil antecipa uma queda que já ia acontecer. Então, o shedding dos dois costuma ser semelhante. E se há outras indicações do minoxidil oral? Na verdade, estão em estudo, né? Até para a própria calvície, a gente ainda está precisando de mais estudos, mais entendimento. E para outras indicações, então está sendo estudado também para fluido telógeno crônico, até para alopécias cicatriciais, tá? Então, para alopecia pós-quimioterapia. Então, tudo isso está em estudo, sim, tá? Mas vamos aguardar os próximos estudos, né, para esclarecer essas dúvidas e sempre lembrando que é muito importante, né? Não compre minoxidil oral por conta própria, lá na farmácia, vou pegar, vou cortar, vou tomar, porque é muito bom para cabelo. Não é bem assim, a gente viu que ele não é livre de efeito colateral, né? Então, sempre usar a medicação indicada pelo seu médico, tá? Ele vai pesar risco e benefício de passar o tópico ou oral, enfim, qual o mais indicado para você, tá bom? Abraço.